Prezados juvenis, a paz do Senhor Jesus, para mim é um prazer estar aqui convosco para vos trazer a palavra de Deus nesta manhã. Sem sombra de dúvida, é um domingo especial, um domingo de bênçãos para cada um de nós. E hoje nós estamos começando um novo trimestre, cujo tema é Personagens Marcantes da Bíblia. Vamos estudar, vamos aprender um trimestre com assuntos maravilhosos, interessantes para cada um de nós. Depois de algum tempo, retornamos para ministrar a lição para essa classe juvenis, uma classe abençoada, uma classe onde eu tenho certeza que Deus ele tem planos maravilhosos para cada um dos jovens desta classe, como também desta igreja Marcas do Evangelho. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão Jasson, e estamos aqui nesta igreja para colaborar com esse ministério de ensino, com o ministério da palavra. Vai dando o seu joinha aí no nosso vídeo, faça o seu comentário, participe no chat ativamente, que com certeza esta aula de hoje vai ser uma bênção para as nossas vidas. Eu quero também convidar a você, prezado irmão, prezado jovem, prezado jovem nessa idade aí de 15, 17, 20 anos, que está conosco nesta manhã, que é um visitante. Para nós é um prazer ter você aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, assistindo este vídeo. Fique à vontade para participar conosco, fazendo também o seu comentário aí no chat. Estamos aqui, como eu disse, irmãos, começando mais um trimestre. E esta lição essas lições são lições maravilhosas. Personagens marcantes da Bíblia. E eu tenho certeza que você, aluno dessa classe, que estudou a lição de hoje, cujo tema é José fiel até nas desventuras, eu tenho certeza que você ficou maravilhado com o estudo que será ministrado nesta manhã. Nós vamos aprender muito aqui juntos, nós vamos podermos entender como foi a vida de José e quais foram as suas lutas, as suas provações e como ele foi abençoado por permanecer firme e fiel na presença de Deus. E desde já, eu gostaria de dizer para a classe, para os alunos que estão aí nesta manhã animados, talvez alguns aí já tomando o seu café, ou já tomaram, estão aí participando conosco nesta manhã, eu gostaria de dizer que nós vamos estudar a vida e as características de personagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós vamos aprender sobre os seus erros, sobre os seus acertos, e assim, através da vida desses personagens, poderemos ter então uma visão do que realmente Deus deseja para nós em termos de caráter, em termos de compromisso e em termos de responsabilidade cristã. É quando nós estudamos a vida ou a biografia desses vários personagens, como por exemplo José, Sansão, Esther, Maria, Timóteo, vários personagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que nós vamos realmente podermos extrair o melhor que eles tiveram, extrair o melhor dos seus acertos e também, vamos dizer assim, vamos poder aprender com os erros desses personagens. E como nós já sabemos que um determinado caminho que um determinado personagem trilhou e deu errado, ou seja, a forma em que ele se conduziu, a decisão que ele de repente tomou na sua vida deu errado, nós vamos poder, por inferência, nós vamos poder entender que há princípios na palavra de Deus que eles não podem ser renegados, eles não podem ser abandonados, e são esses princípios que farão a diferença na nossa vida e farão com que nós, jovens, com que você, aluno desta classe, não, ou pelo menos cometa os erros mínimos na sua jornada, para que você possa então ser abençoado, ser feliz, ser próspero e alcançar a vitória, como José, o personagem que nós vamos estudar aqui hoje, alcançou também vitória na sua vida. Vamos fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã, que se encontra no livro de Gênesis 37,
a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu gostaria que você nos acompanhasse nesta manhã. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos esta passagem bíblica que fala sobre José, uma parte introdutória desta lição. Vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má falha deles a seu pai, ou uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração nesta manhã, né? Para que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, para que o Senhor possa também, através da sua palavra, tocar profundamente no seu coração nesta manhã. Amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, nós queremos te agradecer por mais um trimestre que aqui nós começamos, ó Deus, temos esse privilégio de começarmos mais um trimestre estudando a vida do personagem José. Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos capacitando, nos preparando cada vez mais para o exercício da sua obra. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a proposta do comentarista, a proposta do autor é fazer com que nós jovens, vamos nos incluir, estamos dando aula para a classe de juvenis, né? É fazer com que nós jovens, os alunos dessa classe, possam errar o mínimo possível e possam também tomar decisões corretas na vida, decisões que vão ter um grande impacto na sua vida agora, como também no futuro, para a sua vida e para a sua geração. Nós devemos olhar, irmãos, com cuidado para tudo aquilo que está escrito e observarmos atentamente a vida destes homens e dessas mulheres que nós vamos estudar durante 3 meses aqui. Os exemplos positivos nós vamos seguir, os exemplos negativos nós vamos observar atentamente, nós vamos prestar atenção, porque a Bíblia fala o seguinte, que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que haja uma observância, para que nós possamos guardar, para que nós possamos vigiar na nossa trajetória e assim nós alcançarmos sucesso na nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Nós vamos começar aqui na nossa introdução falando um pouco sobre José. O tema da lição é José, fiel até nas desventuras. Nós vamos estudar as desventuras de José, não os seus fracassos, não são os fracassos de José, porque se observarmos, José em momento algum ele fracassou. Nós vamos observar as suas lutas, nós vamos prestar atenção nos seus momentos difíceis, de luta, de tribulação, de angústia, e vamos poder extrair dessas situações lições práticas para a nossa vida cristã. Pois bem, quem era José? José,
ele era o 11º filho de Jacó. Cabe aqui uma pausa, né? Para falar um pouco sobre esta família de Jacó, como funcionava ali, a família de José, em que ambiente José vivia. Raquel e Lia, elas disputavam o amor de Jacó. Houve aquele encontro inicial, onde Jacó, ele logo de cara se apaixonou por Raquel e desejou casar-se com Raquel, até teve um casamento onde a princípio ele pensava que estava casando com a mulher amada, mas na verdade estava casando com Lia, e nós sabemos ali todos os desdobramentos que aconteceram ali nessa parte inicial. Mas o que fica claro para nós é que desde o início da caminhada de Jacó, em Harã, é que ele já via, que Lia já havia perdido essa disputa, podemos assim dizer, sobre o amor de Jacó. Desde o começo, Jacó amava mais a Raquel, isso é fato. Agora vejam bem, Raquel, ela era uma mulher estéril, ela não tinha condições de dar à luz. Tanto é que do seu ventre, podemos assim dizer, quando José nasceu, José foi o 11º filho de Jacó. Então, nós vamos ver que José foi fruto de um milagre, de uma ação divina, de uma misericórdia divina na vida de Raquel. Vejam bem, enquanto isso, enquanto Raquel era estéril, a única forma que Lia via para poder se aproximar e, digamos assim, ter uma atenção maior, um carinho maior de Jacó, era dando filhos a Jacó. E isso aconteceu. Lia, ela teve 6 filhos diretamente com Jacó, e 2 filhos através da sua serva chamada Zilpa. Quais foram os filhos que Lia teve através da sua serva chamada Zilpa? Gade e Azer. Prestem bem atenção. Quando já haviam nascido os 4 primeiros filhos de Lia, quais eram os 4 primeiros filhos de Lia? Quem sabe, por acaso, dos nossos juvenis aí que estudaram a lição? Se você sabe, pode colocar aí no chat, pode fazer o comentário. Mas enquanto você pensa, enquanto você está aí tentando imaginar quais eram os primeiros filhos de Lia, eu vou responder para você. Rúben, que era o primogênito de Jacó, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Foram os 4 primeiros filhos de Lia com Jacó. Raquel, através de sua concubina Bila, deu a Jacó Dan e Naphtali. Vejam bem, quando já haviam nascido os 4 primeiros filhos de Lia, e Raquel naquela disputa, né, não se sentindo abençoada por Deus, até chegou a questionar com Jacó sobre isso. Então o que ela fez? Ela pegou a sua serva e deu a Jacó, podemos assim dizer, como esposa, conforme o costume da época. E Jacó, então, através de Bila, deu filhos a Raquel, que se chamavam Dan e Naphtali. Só depois de algum tempo, em meio àquela disputa ali das 2 irmãs, é que Deus então abriu a madre de Raquel. E Raquel então teve a José, aonde Raquel viu o nascimento de José como sendo um grande milagre, uma grande bênção de Deus na sua vida, porque agora então Raquel poderia se sentir realizada, conforme o costume da época, conforme as mulheres assim pensavam, né? Agora sim eu alcancei o favor de Deus, a bênção de Deus. E o que acontece? O nome José significa Deus acrescente filhos ou filhas, ou possa ele acrescentar. Quando José nasce, Raquel pensa da seguinte forma: Deus me acrescentou o que faltava. Agora eu dei um filho a Jacó do meu ventre, e se enche de esperança de que agora ela era agraciada por Deus e que daria outros filhos também a Jacó. Então o nascimento de Jacó foi um marco na vida de Raquel, porque encheu Raquel de alegria, encheu Raquel de esperança. Tanto é que mais adiante Raquel ainda vai ter mais um filho com Jacó, chamado Benjamim. Mas aí a história de Raquel termina, porque ao nascer Benjamim, Raquel morre, e assim Jacó continua sua jornada, continua sua peregrinação. Pois bem, eu disse aqui que o nascimento de José foi um marco para Raquel, mas também o nascimento de José foi um marco na vida do próprio Jacó, seu pai.
Porque quando José nasce, marca um novo tempo na vida de Jacó. Vejam bem, Jacó já tinha 10 filhos, e assim nasce José, que seria o 11º filho. Até aquele momento, Jacó era empregado de Labão, seu tio. E Jacó já estava ali, já pensando, pretendendo voltar para sua casa, voltar para sua terra. Já havia sido ali um trabalhador, já se sentia cansado, já se sentia também, podemos dizer assim, um pouco, até certo ponto, humilhado por Labão, porque Labão, conforme o texto vai dizer mais adiante, já havia mudado o salário de Jacó durante muitas vezes, praticamente 10 vezes, e Jacó sentia que era tempo de uma mudança, Jacó sentia que era tempo de uma transformação na sua vida. Então, quando José nasce, Jacó diz, quer saber de uma coisa? É o tempo de voltar para a minha terra, é o tempo de voltar para os meus pais. E é óbvio que Jacó tinha deixado algumas coisas para trás, algumas pendências, podemos assim dizer, para resolver na sua vida. Ele tinha uma pendência pessoal, particular, para resolver com seu irmão Esaú, que foi objeto do seu engano lá atrás. Então, Jacó sentia que era tempo, era o momento de voltar e acertar algumas coisas que estavam pendentes com a sua família. Agora vejam bem, Jacó percebe que estava por finalizar um ciclo na sua vida. E eu quero focar isso aqui com você, aluno dessa classe juvenis. Jacó, ele chegara vazio na terra de Harã. Vejam bem, lembram que Jacó, quando sai fugido da sua casa, fugido do seu irmão Esaú, ele, durante a sua caminhada, ele teve um sonho, e aí ele viu aquela escada com os anjos de Deus subindo e descendo, e aí ele fala que Deus estava ali e não sabia aquela história toda, e ele faz um voto, ele diz, olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, o Senhor vai ser o meu Deus para sempre, o Senhor vai ser o meu Senhor. Jacó era um homem que precisava de grandes mudanças na sua vida, de grandes transformações na sua vida. Ele não tinha ainda um encontro pessoal com Deus, e toda a sua trajetória em Harã, com o seu tio Labão, foi um momento necessário para Deus trabalhar na vida dele e mudar o caráter de Jacó, como nós vamos ver que mudou, e mudou muito o caráter de Jacó. Mas bem, essa é só uma parte introdutória. Nós vamos ver que Jacó, então, ele diz o seguinte, olha, eu já sou casado, eu já tenho filhos, e agora é hora de voltar, é tempo de voltar para a minha terra. Então ele decide falar com Labão e dizer para Labão, olha, Labão, chegou o tempo de voltar, o meu momento é esse, não tem mais como eu ficar. E Labão convence a Jacó a ficar mais um tempo ali, mas Jacó tinha certeza, tinha convicção que já era o momento dele retornar para a sua terra, dele retornar para a sua pátria, podemos assim dizer. E eu quero fazer uma aplicação para você, aluno dessa classe. Todos nós, jovens, né? Estou incluindo aí eu no plural, esses irmãos estão entendendo. Todos nós jovens, todos vocês alunos dessa classe juvenis, devemos entender a hora em que temos de encerrar alguns ciclos na nossa vida. E isso pode ser determinante para você. Deus deseja te abençoar muito, Deus deseja te engrandecer muito, mas você tem que entender qual é o momento, qual é a coisa que está te prendendo, o que está te amarrando, o que está te impedindo de você crescer e prosperar ainda mais. Talvez seja um namoro que Deus não está aprovando. E eu não quero dizer aqui que eu sou um profeta nesta manhã e dizendo, olha jovem, a pessoa que você está namorando não é de Deus. Nada disso. Eu quero que você entenda o seguinte, talvez um relacionamento pessoal que você tenha não esteja dentro do projeto de Deus. E Deus está dizendo para você, olha, é tempo de você encerrar esse ciclo. É tempo de você acabar com isso, porque eu tenho coisas maiores e melhores para a sua vida. Talvez seja uma amizade que não está te fazendo bem, uma amizade que está causando para você um certo desconforto, uma certa tristeza. Talvez seja o momento de encerrar um ciclo nesta amizade também. Nós não sabemos, estamos apenas conjecturando aqui nesta manhã. Talvez, meu amigo, talvez jovem desta classe, seja um trabalho, alguma coisa também. O trabalho, muitas vezes, ele é bênção, mas ele também tem momentos que ele nos prende, nos impede de fazermos a obra de Deus como gostaríamos de fazer. E talvez é o tempo e a oportunidade que Deus está
te mostrando e falando com você que é tempo de encerrar esse ciclo. Assim como Jacó entendeu que era tempo de encerrar a sua jornada ali em Harã e voltar para a sua terra, talvez nesta manhã é tempo de você entender que um ciclo tem que ser encerrado e Deus quer começar algo novo na sua vida. Deus quer começar algo restaurador. Deus quer começar algo maravilhoso na sua vida para te abençoar nesta manhã de uma forma especial. Um ponto importantíssimo da nossa lição, dentro dessa questão familiar de Jacó, meus amados irmãos, é acerca da predileção de José. Naquele ciclo familiar, José, ele era o preferido de Jacó. Veja bem, havia uma predileção de Jacó em relação ao seu filho José. Nós vamos entender, nós vamos aprender que pela palavra de Deus, pela experiência de vida, pelas pessoas que trabalham nesta área familiar também, que nunca é bom, nunca é saudável quando um pai ou uma mãe, ela tem uma certa predileção de um filho em detrimento de outro. Eu não sei quantas pessoas tem na sua família. Talvez a sua família não seja tão grande como era a de Jacó, e talvez como a minha também. A minha família é uma família grande, tem 9 irmãos, podemos assim dizer. Então, acontecia de nossos pais, às vezes, até confundir, né? Jasson, Gideão, Eli, enfim, eram vários. Então, chamava um pensando que era o outro. Família grande é assim mesmo. Eu não sei quantas pessoas tem na sua família, mas talvez, não estou dizendo que seja uma realidade. Famílias maiores, como era a família de Jacó, talvez tenha essa facilidade maior de um pai ou uma mãe poder olhar para um filho com uma certa diferença em relação ao outro. Eu não sei se isso tem muita coisa a ver, mas pode ser que tenha. Como era a família de Jacó. Entendeu? Mas o que acontece é que esse comportamento não favorece em nada no seio familiar. Não engrandece em nada, não faz crescer em nada. Pelo contrário, só faz aumentar os conflitos, como aumentaram os conflitos na família de Jacó. Agora vejam bem um ponto muito importante aqui acerca dessa predileção de José. As coisas iam se desenrolando naquela família de Jacó, com todos já percebendo que José era um filho predileto. Conforme eu disse aqui, nunca é bom essa predileção no lar. Filho tem que ser tratado com igual carinho e respeito. O pai tem que olhar para você, aluno da classe juvenis, e olhar para o seu irmão ou para a sua irmã com o mesmo olhar, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Na família de Jacó, José era o filho da sua velhice. E talvez, tentando entender a mente de Jacó, tentando entrar um pouquinho na mente de Jacó, talvez essa predileção tenha esse motivo. Jacó foi ali, né, conforme diz assim a linguagem popular, né, quase que o último ali do final do tacho ali, entendeu? Que José foi praticamente um dos últimos ali, foi o penúltimo. E José era filho da esposa mais amada de Jacó, que era Raquel. Então havia ali todo aquele carinho, havia ali todo aquele cuidado especial por José. E eu quero abrir aqui um parêntese e lembrar da palavra do nosso pastor Jairo, que ele diz: filhos muitas vezes reproduzem o comportamento dos seus pais. Muitas vezes nós, pais, estamos induzindo os nossos filhos a reproduzir o nosso comportamento, as nossas atitudes. Nós devemos ter um cuidado muito grande com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa vida diante de Deus, como também você, filho, que amanhã você também vai ser pai. Então o que acontece? Aquela predileção que havia na família de Jacó lá atrás, quando Isaac preferia Esaú, e quando Rebeca preferia Jacó, enquanto Jacó era um homem caseiro, ficava na tenda, conforme nós ouvimos uma mensagem, né, por esses dias, ficava na tenda, era caseiro, Esaú era o homem da caça, era o homem do campo. Isaac tinha uma preferência por Esaú e Rebeca tinha uma preferência por Jacó. E isso trouxe prejuízos para aquela família, e prejuízos terríveis.
Nós sabemos a história, todo aquele desenlace ali, todas aquelas mentiras que aconteceu ali naquele seio, a fuga de Jacó, a vontade de Esaú matar o seu irmão, tudo aquilo ali aconteceu num lar onde havia preferências e predileção. E começou a acontecer alguma coisa similar assim na família de Jacó em relação aos seus filhos. Porque os seus filhos começavam a olhar para José de uma forma diferente, começavam a olhar para José com uma certa indiferença muito grande e com inveja mesmo de José. E a situação começou a ficar cada vez pior e constrangedora quando Jacó deu a José uma túnica talar de várias cores. Quando Jacó deu a José uma túnica linda, maravilhosa, imagina José agora com aquele presente, com aquele vestido, com aquela túnica, andando para baixo e para cima, e aquela túnica ali representava o orgulho do pai em relação a José. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Aquela túnica representava o orgulho do pai em relação a José, e quando José usava aquela túnica, José pensava, essa túnica aqui foi o meu pai amado que me deu essa túnica, nenhum dos outros filhos receberam, só eu recebi, o meu pai realmente ele tem um carinho especial por mim. Então vejam bem, aquela túnica representava, tinha um valor simbólico muito grande, tanto para Jacó, tanto para José. Agora o que acontece? No meio daquela trajetória ali, no meio daquela caminhada, o texto sagrado diz que José começou a sonhar, e ele teve 2 sonhos que iriam causar grande impacto na sua vida, na sua geração, porque José, ele teve um sonho, aonde o texto sagrado diz aqui, que ele sonhou que ele estava atando molhos no meio do campo, e que o molho dele se levantava e ficava em pé, e que os outros molhos o rodeavam e se inclinavam perante ele. E depois ele teve um sonho onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Vejam bem, o sonho de José não foi um sonho onde ele mostra que tinha uma interpretação ou uma visão do que aquilo significava, mas deixou transparecer nas entrelinhas que aquilo significava o quê? Que José iria prevalecer sobre os seus irmãos e sobre sua família, que haveria ali, quer dizer, o 11º filho de Jacó teria um certo prevalecimento sobre os demais. E aquilo ali causou um constrangimento muito grande naquela família. Vejam bem, José, ele era imaturo. José, ele era jovem. Nós, quando estamos nessa fase, nós costumamos assim, sonharmos muita coisa, termos muitos desejos, muitas vontades no nosso coração, queremos fazermos muita coisa, mas nós não temos maturidade, nós não temos ainda aquela firmeza, podemos assim dizer, de caráter, experiência, para poder lidar até mesmo com as coisas que Deus tem para fazer conosco, até mesmo com a obra que Deus tem a fazer conosco. Então a gente sempre tem que estar perto de gente que vai poder nos aconselhar, nos ajudar, nos orientar, e é o que eu tenho certeza que os nossos jovens aqui da igreja Marcas do Evangelho têm. Mas vamos voltar aqui. Eu disse aqui que José era imaturo, e quando ele teve aqueles seus 2 sonhos, que ele conta para seus irmãos, aquilo ali deixou os irmãos dele, na nossa linguagem, doido, maluco. Esse camarada, além de ser o favorito do nosso pai, ele ainda quer dizer que vai ser maior do que nós. José está de brincadeira, José tá brincando, está rindo da nossa cara, só pode. Mais ou menos assim era o pensamento dos irmãos de José. Agora vejam bem, quando José recebe aquela túnica e José começa a ter aqueles sonhos, os seus irmãos começaram a ter tanto ódio, tanta inveja de José, que eu vou dizer para vocês, só faltava uma oportunidade para eles fazerem o que era horrível, para eles cometerem um pecado, para eles fazerem uma maldade para com José. Eu até coloquei aqui, para uma mente carnal, como a mente dos irmãos de José, para quem quer fazer o mal, sempre haverá uma oportunidade. Vocês concordam comigo? Para quem quer fazer o mal, sempre haverá uma oportunidade. Quando você está com o seu coração maligno, uma suposição,
quando você está com o seu coração maligno, quando você não está vigiando, quando você não está orando, quando você não está buscando a Deus, quando você está debaixo de um momento de opressão maligna, podemos assim dizer, e você não consegue orar, buscar a Deus, você está pecando, você está transgredindo, o que acontece? Não vai faltar oportunidade para você fazer o que é errado. Não vai faltar oportunidade para você fazer o que é mal. Lembram da história de Caim, que matou o seu irmão Abel? Antes dele matar o seu irmão Abel, Deus advertiu Caim e disse assim: Caim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti em relação à oferta dele. Agora, o mal jaz à porta. Se você fizer o mal, o que desejar praticar o mal, o mal jaz à porta. A ti cumpre você dominar esse desejo do seu coração. Deus alertou Caim antes dele praticar a maldade contra seu irmão e matar o seu irmão Abel. E, conforme eu estou dizendo aqui, para quem quer fazer o mal, não vai faltar oportunidade. E não faltou oportunidade para os irmãos de José, que eram cheios de inveja em relação à vida dele. Agora, um outro ponto aqui importante também. José, ele era um sonhador. Ele era aquele jovem sonhador, cheio de planos, cheio de ideais, diferente dos seus irmãos, né? Começou a ter aquelas visões de Deus, aqueles sonhos de Deus, era coisa de Deus para a vida dele, que com o tempo iria acontecer, no decorrer da jornada iriam se descortinar muitas coisas na vida de José. Agora vejam bem, gostaria que vocês participassem no chat mais uma vez. Vocês acham, os alunos da classe juvenil, vocês acham que se Deus tivesse mostrado tudo aquilo que José passaria, ele teria contado o sonho? O que vocês acham? José teve um sonho, depois José teve um outro, e ele chegou: ô Dan, ô Naftali, ô Ruben, ô Simeão, vem cá, Judá, olha o sonho que eu tive. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Os camaradas olhavam para ele assim e falavam: rapaz, você está querendo... E ele chegava a coçar a cabeça, tentando imaginar o que fariam com José. Então vejam bem, Deus, ele deu o sonho a José, mas Deus não mostrou o processo a qual José iria passar. Deus não mostrou para José e falou: José, você vai ser traído. José, você vai sofrer rejeição dos seus irmãos. José, você vai ser lançado numa cova. José, vão te caluniar. José, você vai ser preso. José, vão ser ingrato com você. Deus não mostrou nada disso para José. Até porque, irmão, José era ainda muito jovem, 17 anos. José não estava preparado para entender tudo que iria acontecer na sua vida, não. Assim também, talvez você. Por isso que você não pode, tipo assim, se precipitar em nada. Você não pode ficar assim tão ansioso, talvez como você está nesta manhã, preocupado com tantas coisas, preocupado com o amanhã, preocupado com quem talvez você vai se casar, preocupado talvez aonde você vai trabalhar, preocupado com a obra de Deus, aquela preocupação que está causando até uma ansiedade em relação à sua vida. Sabe por quê? Porque as coisas vão acontecendo passo a passo. À medida que o tempo for passando, Deus vai te preparando, Deus vai te capacitando, Deus vai te moldando, e você vai tendo os seus reveses, você vai tendo as suas dificuldades, as suas provações, mas vai ser um momento de transição, de menino imaturo, de menino ainda com certas infantilidades, com certas imaturidades. Vai ser um momento de transição de uma pessoa imatura para um homem valoroso, um homem fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa capacitada por Deus para exercer a obra do Senhor. Pois bem, como eu disse aqui, eu creio que se Deus mostrasse para José todos os detalhes que iria acontecer na sua vida, ele ia ficar aterrorizado. Ele ia ficar aterrorizado e talvez nem contaria para os seus irmãos o sonho. Mas o fato é que ele contou. Ele viu somente a glória, né? O que José viu foi somente, tipo assim, o momento em que ele seria exaltado. Ele não viu o processo. E o processo foi cruel com José. O processo foi terrível, nós vamos continuar caminhando aqui e nós vamos aprender como foi toda essa situação de José. Pois bem, as desventuras de José começam quando José, ele podemos assim dizer, traído pelos seus irmãos, né? José, só lembrando aqui um ponto importante da nossa preparação aqui,
José, ele é tido na Bíblia como um tipo de Cristo. Mas por que, Jasson, tipo de Cristo? Porque José, assim como Jesus, ele foi vendido. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, José foi vendido por 20 moedas de prata. E assim como Jesus viveu uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida fiel, uma vida sem pecados, José, não que ele não tivesse pecado, mas José, pela sua vida, pelo seu caráter, pela sua postura de firmeza, ele é considerado um tipo de Cristo, porque ele não falhou no momento crucial da sua vida. E nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante. Mas, por hora, vamos voltar aqui atrás um pouquinho e vamos falar um pouco sobre o plano macabro que os seus irmãos tinham. Jacó mandou José ir atrás dos seus irmãos, e José descobre que os seus irmãos estavam numa região de Siquém. Foram apacentar rebanho em Siquém. E o que acontece? Jacó diz para seu filho José, José, vai lá ver como estão os seus irmãos, como é que eles estão, se está tudo em ordem, se são irmãos, são filhos, né? Tentando entender a mente de Jacó. E, os meus filhos são problemáticos, cada um deles tem as suas dificuldades, vai ver como eles estão, se está tudo em ordem. José obedeceu seu pai e vai procurar os seus irmãos. Nisso que José vai atrás dos seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos estavam na região de Dotã. José os achou em Dotã. E quando eles viram José de longe, começou então um plano, uma artimanha ali, para poder acabar com José. O texto sagrado diz que eles começaram a dizer, já vem um sonhador, já vem um sonhador, né? Naquela zombaria, já lá vem um sonhador e tal. E aí o que aconteceu? Alguns deles disseram, vamos matar José, vinde, pois, e agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos, uma vez essa fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha só que plano maligno. Rúben, que era o irmão mais velho, ele disse, não vamos fazer nada disso, eu sou responsável por ele. Né? A Bíblia diz aqui, Rúben livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. E ele falou isso com o objetivo de livrá-lo das suas mãos e torná-lo a seu pai. Vejam bem, até então aqui Rúben está isento de qualquer coisa, estava tentando, né, ajudar ali na situação. Mas aí o que acontece? Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. E isso aqui, conforme eu já falei lá atrás, no princípio da nossa aula, isso aqui é simbólico. Tiraram a túnica de José. Era como que eles estivessem tirando ali todo o orgulho do pai no filho. E era como se estivessem tirando também todo o orgulho do filho em relação ao pai. Tiraram a túnica de José e com aquela atitude eles estavam também desonrando a seu pai, com aquela atitude. Era uma forma deles desonrarem o pai quando tiraram a túnica de José. E era uma forma de humilhar a José e dizer que ele não passava de um sonhador. Jogaram a José na cova. E agora o plano só estava começando. Vejam bem, nunca desonre o seu progenitor. Nunca desonre o seu pai. Nunca desonre a sua mãe. Mesmo que em algum momento você possa olhar e você pensar na sua cabeça e você imaginar, nossa, mas eu não concordo com essa atitude do meu pai, eu não concordo com essa atitude da minha mãe, eu não concordo com esse posicionamento. Nunca deixe de honrar o seu pai e a sua mãe. Porque os filhos de Jacó desonraram o seu pai, desonraram o seu pai quando eles retiraram aquela túnica que foi um presente que seu pai havia dado para o seu filho. As motivações, nós vamos, são outras, mas o comportamento dos filhos de Jacó não foi aprazível, não foi bacana, não foi legal. Então preste bem atenção. Um outro ponto importante aqui. Enquanto José estava na cova, com fome, com frio, com sede, os seus filhos, os seus irmãos, eles assentaram-se a comer
a conversar e talvez a rir, talvez a fazer aquela bagunça, aquela algazarra, rindo ali da situação de José. E eu até anotei aqui, ó, a sentar-se a comer e a beber e a folgar, quando seu irmão está com fome, com sede, frio, é de uma extrema maldade. A inveja faz o homem descer e agir da forma mais irracional e desumana possível. E foi o que aconteceu com os seus irmãos, com os irmãos de José. E logo seus irmãos viram uma caravana de midianitas chegando, combinaram entre si, olha, vamos vender José, vamos ficar com essa grana. Venderam a José para os midianitas, e os midianitas venderam a José para os ismaelitas, e os ismaelitas no Egito venderam José a Potifar. E agora, os seus irmãos estavam, podemos assim dizer, com um pepino na mão, né, na nossa linguagem. E agora? Porque José não está mais entre nós, e nós temos a túnica de José. O que vamos fazer com essa túnica? E aí, nós vamos ver que, nesse instante, Rúben já havia voltado, já estava ciente do que havia acontecido, e Rúben concordou com as atitudes finais ali dos seus irmãos, que eram o quê? Matar um animal, cobrir de sangue aquela túnica, que era o símbolo, né, de amor ali de Jacó, cobrir de sangue aquela túnica e levar para o seu pai. E vão dizer, olha, um animal selvagem matou o seu filho. Olha só, irmãos, que pensamento, que inveja faz um homem fazer. Que tristeza, que situação horrível foi essa situação. Que mentira diabólica, que plano diabólico foi esse para tentar convencer o pai de Jacó e dizer assim, olha, o seu filho, aquele a quem tu tanto amas, aquele a quem o Senhor deu essa túnica, infelizmente está morto. E Jacó teve que conviver com aquele engano mais de 13 anos, porque dos 17 aos 30, José ficou naquela situação ali de vendido, escravo, preso, enfim, até chegar ao trono. E depois de mais algum tempo ainda, quando Jacó sai da sua terra e desce ao Egito para poder se encontrar com José, podemos assim dizer, passaram-se mais de 13 anos com certeza, pensando que o seu filho estava morto. Que tristeza para o pai, que coisa terrível foi o sofrimento de Jacó em relação ao seu filho José, por conta de mentiras, de inveja que os seus irmãos passaram, podemos assim dizer, né, fizeram. E então começa ali, né, os dissabores de José. José sai, é vendido, vai para a casa de Potifar, no Egito. Ali ele, como escravo, começa a servir na casa de Potifar. Logo acontece de José começar a crescer, porque Deus era com José. José começou a prosperar grandissimamente na casa de José, na casa de Potifar. A Bíblia diz que o Senhor era com José em tudo aquilo que ele fazia. E Potifar começou a observar o comportamento de José. Peraí, esse camarada é diferente. Tudo que ele faz, tudo que eu peço para ele fazer, ele faz com zelo, ele faz com destaque, ele não reclama de nada. José é diferente dos demais escravos. E a Bíblia diz que Deus fez com que José achasse graça perante Potifar. E Potifar logo colocou José como supervisor da sua casa. Ó, José, você vai ser um mordomo aqui. Você vai cuidar desta casa, você vai ser responsável por tudo aqui que está nessa casa, né? E José começou a crescer, a prosperar na casa de Potifar, porque Deus era com ele. Quero dizer para você, jovem, que um homem chamado por Deus, um homem escolhido por Deus, será sempre abençoado. Será sempre próspero. E foi o que aconteceu com José. Vejam bem, quando José estava na casa de Potifar, José passou por uma situação de revés muito grande, que foi o quê? A calúnia. Nossa lição diz aqui, ó, no tópico 2.2, que José foi caluniado ali na casa de Potifar. Em que situação foi essa, irmão Jasson? Vejam bem, a esposa de Potifar começou a colocar os olhos em José. José era um jovem, podemos assim dizer, né, que se destacava, de belo semblante, boa aparência. Aquela mulher começou a se sentir atraída por José
e ela começou a colocar os olhos nele de uma forma indevida, a cobiçar José, a desejar José, e o texto sagrado diz que todos os dias ela importunava José, desejando se deitar com ele, e José manteve a sua postura diante de Deus, ficou firme, e é claro que o texto sagrado não entra em detalhes, nós não vamos pensar que José, ele foi, digamos assim, tão santo e tão assim, diferente das demais tentações que nós enfrentamos hoje, que ele disse assim, não quero saber desta mulher, eu não quero saber de ficar com essa mulher porque eu sou íntegro e fiel a Deus. José talvez tenha se sentido tentado a cometer um pecado contra essa mulher, porque a tentação não é pecado, pecado é você ceder à tentação. E o que aconteceu? José se manteve firme, José se manteve fiel a Deus, e ele disse, olha mulher, de tudo aquilo aqui que eu sou responsável nesta casa, o meu Senhor me disse, eu não posso tocar em nada, e a única coisa que ele me vedou foi a ti. E tem mais, eu jamais cometeria um pecado que desagradasse ao meu Deus. José foi muito firme nas suas convicções. E eu quero dizer para você aqui, trazer uma aplicação para você, jovem. Existem situações cruciais na nossa vida. Existem momentos em que é um momento crucial para você e para mim, e para todos nós. Tem situações em que Deus permite que nós venhamos a enfrentar, tem determinadas provações que são cruciais, e aonde uma decisão errada que você tomar, uma decisão, uma escolha errada que você tomar, pode influenciar completamente a sua vida e o seu destino. Vejam bem, Deus estava vendo José como governador do Egito. Deus estava traçando para José um plano maravilhoso. Seria um plano não só específico com José, mas um plano para a geração de José, um plano para a família de José, um plano para um povo hebreu, um plano de preservação daquele povo. E isso iria começar através de José no Egito. E José não poderia falhar. Pense um homem, podemos assim dizer, que é na nossa linguagem humana, que não poderia falhar era José, porque se José falhasse, podemos pensar que estaria comprometido o plano de Deus. É óbvio também, podemos pensar do outro lado, olha, se os planos de Deus nunca falham. Se José falhasse, talvez Deus iria ter uma outra situação para poder fazer com que o seu plano fosse realizado. Mas vamos pensar dessa forma, José não poderia falhar, José não poderia errar. E José não decepcionou a Deus. Jovem, não decepcione a Deus. Guarde a palavra do Senhor. Seja fiel a Deus. Seja firme no seu propósito. Então nós vamos ver que José permaneceu firme. E por ele ter permanecido firme, Deus elevou a vida espiritual de José. José subiu um degrau a mais. Mesmo ele sendo caluniado, mesmo a mulher dizendo, olha, o jovem hebreu que nos trouxe aqui, ele tentou me agarrar, ele tentou me estuprar, ele tentou manter relações sexuais comigo, e mesmo ela estando com uma suposta prova, que era o manto de José, a veste de José, como se fosse aqui, o texto diz assim, neste momento de provação aqui, de José na casa de Potifar, o texto sagrado diz assim, e aconteceu que falando ela cada dia José e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste dizendo, deita-te comigo. Que pressão foi essa, né? E deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Certamente ele estava com uma outra ali por debaixo, né? Creio eu. Então o que acontece? Saiu para fora. E aquela mulher então pegou aquela parte da túnica de José, do vestido de José, e disse, olha, esse homem que o senhor trouxe aqui, o hebreu, ele quis fazer maldade comigo. E o que aconteceu? Potifar acreditou na sua mulher e jogou José no cárcere. Agora nós vamos encontrar José no cárcere, numa situação difícil, sendo caluniado. Olha só, irmãos, quando José começa a crescer, subir,
alguns degraus ali na casa de Potifar. Logo José desce novamente, como se fosse uma gangorra. José desce e agora ele estava na prisão. Se você for olhar essa situação sem a visão espiritual e sem o olhar espiritual, sem o olhar de Deus para a situação, você vai pensar assim: quem não tivesse vendo, né, o destino. Nós estamos estudando aqui e nós já sabemos o final da história. Mas quem tivesse naquela época ali e olhasse para José e pensasse: a situação de José não está fácil não. Foi vendido, agora foi humilhado pelos seus irmãos, lançaram ele numa cova, foi vendido e agora está sendo acusado de um estupro, de ter tentado estuprar uma mulher. Que situação difícil, que gangorra é essa? Quando José pensa que está subindo, José está descendo. E às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes, essa história de José, às vezes ela parece um pouco com a nossa vida, com a nossa história. Quando pensamos que estamos dando um passo à frente, quando pensamos que estamos crescendo, que estamos progredindo, muitas das vezes temos alguns reveses. E aí é a hora que você não pode se precipitar. E a hora que você não pode pensar: Deus me abandonou, está tudo perdido, está tudo errado. Não. Você tem que ter firmeza, você tem que ter caráter, você tem que ter força, você tem que ter foco, você tem que ter fé em Deus. E acreditar que Deus é aquele que vai mudar a sua história. Deus é aquele que vai mudar a sua vida. Deus é aquele que vai mudar a nossa vida. Ou você fica firme e confia em Deus e crê que Ele está no controle de tudo, ou você vai fracassar. Mas eu acho que é melhor você ficar com a segunda parte aqui que eu falei. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. No cárcere, José começou também a crescer. José também começou a progredir. José também começou a prosperar. Onde José chegava, colocava o seu pé, Deus abençoava José. E logo José começou a ser o líder ali, naquele cárcere ali, naquela masmorra, podemos assim dizer. E aconteceu que 2 servos de Faraó cometeram alguma falha muito grande para poder irem ali para a prisão. O copeiro e o padeiro foram parar lá no cárcere. Olha só, pessoas próximas do palácio agora estão próximas de José. Então Deus sabe de tudo. Tudo que estava acontecendo com José, todas as maldades que estavam acontecendo com José, Deus começava a converter em bênção. Deus começava a converter em bênção por quê? Porque eram situações que faziam com que ele estivesse, de alguma maneira, mais próximo do palácio. Quando alguém poderia pensar assim: não, José está preso, agora acabou. Não. Quem foi que apareceu lá? O padeiro e o copeiro. As coisas estavam se desenvolvendo de acordo com o plano de Deus. E aí, quando eles estavam ali na prisão, a Bíblia diz que o copeiro teve um sonho e também o padeiro. Ambos tiveram sonhos ali meio complicados, meio difíceis de interpretação. Eles ficaram muito curiosos em saber o que estava acontecendo. E veio a José eles pela manhã e olhou, e José viu que eles estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere: por que vocês estão tristes? Que semblantes são esses? E eles disseram-lhe: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. E aí tanto o copeiro como o padeiro contaram a sua interpretação, o seu sonho para José. E a Bíblia diz que José interpretou os sonhos tanto do copeiro quanto do padeiro. Essa passagem se encontra aqui em Gênesis capítulo 40. Os irmãos vão ler com calma isso aqui. Quando José interpreta o sonho, a Bíblia diz que passaram-se 3 dias, conforme o texto sagrado. José levantou a cabeça do copeiro. Faraó levantou a cabeça do copeiro. O copeiro foi restituído ao seu cargo, conforme José interpretou. E o padeiro foi enforcado, conforme José havia interpretado no sonho. E aí, meus amados irmãos, José viu, assim que José conta o sonho para o copeiro, José diz assim: olha só, lembra-te de mim quando você for restituído no cargo. José tinha a certeza de que aquilo iria acontecer. José estava num outro nível espiritual.
José estava num outro nível espiritual já. Lá atrás, quando José havia tido alguns sonhos, José, mesmo que entendesse por inferência, até mesmo os irmãos entenderam que havia uma certa sobrepujança de José em relação aos seus irmãos, lá atrás José não tinha essa capacidade de interpretar sonhos com alguns elementos diferentes, com detalhes diferentes, como aconteceu aqui. Mas isso revela que já havia um crescimento na vida espiritual de José. José já estava num outro patamar, numa outra realidade espiritual. Um homem com o dom da ciência, um homem com a capacidade de entender coisas que estavam para acontecer. E isso foi maravilhoso, porque quando José disse para o copeiro, olha, quando você for restituído, lembra-te de mim. Só que aí José estava pensando que era o homem que ia se lembrar dele. José estava pensando que a situação seria favorável ali através daquele copeiro. E não foi bem assim, porque passaram-se 2 anos até que houvesse uma lembrança por parte do copeiro em relação a José. Isso tudo revela o quê? Que os planos, que as coisas estavam transcorrendo dentro do plano divino. O texto diz aqui, o comentarista diz aqui que houve uma ingratidão. José passou por um momento de ingratidão em relação àquele homem. A ingratidão ela acontece quando você faz um favor a alguém, você fica como que aquela pessoa, entre aspas, estivesse ele te devendo alguma coisa, um favor, e José disse, olha, lembra-te de mim. Não que você vai fazer pensando no favor, mas José estava numa situação apertada que ele via ali uma oportunidade para ele se livrar da prisão. Ele disse, olha, lembra-te de mim. Quando você estiver lá numa situação, a sua situação restaurada. E nós vamos ver, irmãos, que não foi bem assim. Deus ainda iria permitir que José passasse mais alguns perrengues ali naquela prisão, passassem mais 2 anos, até que então Deus iria trabalhar para que José entendesse que ele não deveria depender do homem, e sim de Deus. Nunca dependa do homem, dependa exclusivamente de Deus. Até que Deus então começou a agir no tempo dele, na hora dele, no momento oportuno. Deus então deu aquele sonho a Faraó, aquele sonho onde ele viu aquelas 7 vacas gordas que saíam do rio, e que pastavam no prado, vacas fortes, vacas sadias, e logo em seguida ele viu 7 vacas magras, tão feias, conforme o texto sagrado diz, só que aquelas 7 vacas magras comiam as vacas gordas, e Faraó acorda tenso, preocupado, o que é isso que está acontecendo? E depois ele tem aquele outro sonho. Ele sabia que havia uma conexão entre os 2 sonhos, mas ele não sabia a sua interpretação. Manda chamar os adivinhos, manda chamar os sábios, ninguém descobre, sabe por quê? Porque aquela coisa era de Deus. Aquela coisa estava oculta num mistério divino. Era somente Deus que sabia o significado e somente Deus que daria interpretação a quem ele quisesse. E o que o texto sagrado diz? Que quando Faraó, na sua luta, na sua inquietação, começa a querer entender o que estava acontecendo e ninguém trazia interpretação para ele, o copeiro chega para Faraó e diz assim, olha só, das minhas fraquezas eu estou me lembrando hoje. E eu me lembro que quando eu cometi uma falta contra o Senhor, que eu fui para a prisão, lá na prisão tinha um jovem hebreu, chamado José, e aconteceu assim, eu tive um sonho, e aquele homem me contou tudo o que estava acontecendo, e conforme a sua interpretação, assim aconteceu. E Faraó ficou maravilhado com aquilo ali. E Faraó diz, é mesmo? Então manda chamar esse homem, manda chamar José, porque eu quero ter uma conversa especial com José. Eu quero ter uma conversa especial com José. E aí o rei mandou chamar. E quando Faraó manda chamar José, acontece aqui uma coisa que são detalhes que a Bíblia apresenta para a gente, que às vezes passa despercebido. Quando Faraó manda chamar José, a Bíblia diz que fizeram sair da cova, José se barbeou, mudou as suas vestes e veio a Faraó.
mudou as suas vestes e veio a Faraó. Quando se apresenta diante de Faraó, e Faraó conta ali o sonho, José com aquela sua habilidade, José com o seu discernimento espiritual, ele começa a dizer: olha, Faraó, o sonho que você teve, esse sonho duplo que você teve, na verdade é um sonho único, é um único sonho, Faraó. O que vai acontecer é o seguinte: virão 7 anos de muita fartura, virão 7 anos de muita fartura no Egito, aonde você vai ter que ter um cuidado muito grande, você vai ter que ter uma pessoa preparada, especial, para conduzir esse processo, para você preservar muito mantimento, preservar muito alimento, porque logo após esses 7 anos de fartura, virão 7 anos de muita pobreza, de muita sequidão, 7 anos de muita sequidão, que não vai nem se lembrar mais dos anos de fartura que já teve aqui no Egito. Então, Faraó, prepare uma pessoa, um homem de Deus, prepare uma pessoa capacitada para conduzir esse processo, esses 7 anos. Quando o Faraó olha para essa atitude de José, para essa visão de José, Faraó disse assim: olha, nós vamos achar um homem tão diferenciado na terra do Egito como José? Jamais nós vamos encontrar. José é este homem. Então a palavra do Senhor diz então que Faraó coloca José como governador do Egito. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Vejam bem, irmãos, eu acho isso aqui muito simbólico. O anel, as vestes de linho, o colar de ouro no pescoço, a forma como José foi exaltado. Porque algum tempo lá atrás, José foi lançado na cova, sem as suas vestes talar de várias cores. Algum tempo lá atrás, José foi humilhado, e agora José está sendo exaltado de uma forma extraordinária. Foram 13 anos de preparação, foram 13 anos de luta, foram 13 anos de angústia, onde Deus, moldando o caráter de José, coloca José como cabeça, como líder, como sendo o segundo ali no Egito. Deus nunca perde o controle de nada. A história está nas mãos de Deus. Tudo que acontece no universo, seja no Brasil, seja na Rússia, seja na China, seja em qualquer lugar do universo, a história está nas mãos de Deus. Deus não perde o controle de nada. E onde há um homem de Deus, onde há uma mulher de Deus, Deus está agindo em favor desse homem, Deus está agindo em favor desta mulher. Creia nesta palavra nesta manhã. Creia nesta palavra que nós estamos dizendo. Deus nunca perde o controle. Deus recompensa aquele que é fiel. Deus recompensa aquele que é justo. Deus recompensa aquele que se põe na presença dele e crê na misericórdia divina, no poder de Deus. A história de José não termina aqui. Mais adiante nós vamos ver que José conduz todo aquele processo de uma forma extraordinária. Mais adiante os seus irmãos vão ao Egito buscando comida. José os reconhece e José faz todas aquelas estratagemas ali, todas aquelas estratégias, até que José se revela para eles. E até que José diz: olha, eu sou José, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu a maldição em bênção. Deus converteu a maldade de vocês em bênção. E não ficais pensando agora, com aquela dor na consciência, no coração, de que vocês fizeram uma maldade comigo e que não vai ter perdão, nada disso. Porque para a provisão vossa é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então, Jacó, acontece aquele processo ali de deixar, depois de ocorrer aquele processo de deixar um irmão ali com ele, depois que José se revela para os seus irmãos, eles voltam à casa do seu pai e Jacó recebe a notícia que José estava vivo. Meu Deus, que momento emocionante não foi esse momento? Quando Jacó, ele diz: meu Deus, meu filho está vivo. Aí eu imagino aquele senhor de idade, mais de 130 anos de idade, com seu cajado na mão, com seu bordão na mão, louvado seja o nome de Jesus, ele indo para a terra do Egito. Que final emocionante foi esse final, que foi guardado para a história de José, que foi guardado para a história de Jacó. Que coisa maravilhosa. José sofreu, Jacó sofreu, mas Deus estava tratando com José, Deus estava tratando com Jacó, e assim os dois de uma maneira extraordinária também novamente se unem. José perdoa os seus irmãos, José abraça seus irmãos, há um grande quebrantamento. A história teve um final feliz. A história teve um final feliz a despeito de todas as lutas e dificuldades de José.
E tudo isso só foi possível porque José manteve a sua fé, o seu caráter em Deus. Mantenha a sua fé, mantenha o seu caráter, mantenha a sua vida diante de Deus e Deus te abençoará. Estamos terminando a nossa lição, mas antes de terminar a nossa lição de orar, agradecendo a Deus, eu quero dizer para você não esquecer de fazer uma oferta para a obra de Deus. Nós estamos aqui, na Avenida Expedito Garcia, na Antiga do Coro, na parte de cima aqui atrás do INSS. É um local bem destacado, é um local onde nós temos um espaço amplo e nós estamos com uma grande campanha onde Deus possa levantar 1000 valentes que possam contribuir para esta obra e você pode ser um deles. E o nosso objetivo aqui é que você oferte com amor em favor dessa obra de Deus. Nós temos aqui, na nossa multimídia aqui, você pode ofertar através do Pix, você pode ofertar através do PicPay, você pode dar um telefonema para a igreja e procurar saber os detalhes, como você pode colaborar com essa obra. E nós estamos aqui com uma grande obra de Deus aqui, fazendo nesta igreja, e nós queremos que você nos ajude a contribuir. Faça uma oferta de amor, que Deus abençoará a sua vida. Então vamos orar agora, irmãos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te louvar, ó Pai, por esta ministração. Abençoa os alunos dessa classe juvenis, os alunos dessa igreja Marcas do Evangelho. Toma-os em tuas mãos, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando cada um dos teus filhos aqui de uma forma maravilhosa e extraordinária. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Senhor, eu te peço a tua bondade, que o Senhor possa estar guardando cada um de nós, fortalecendo a nossa vida, a nossa fé, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.